muito diretamente a disputa pelo fundo público, né, que vem impulsionando esses grupos privatistas, né, e a inclusão das comunidades terapêuticas como serviço de saúde, né? A inclusão, que em 2010 era apenas uma recomendação da conferência, né, ela se torna uma medida proposta e aprovada nesse atual governo, né? O Cefes, né, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, o Movimento de Luta Antimanicomial, né, o Conselho Federal de Psicologia, assim, para citar alguns sujeitos, né, se colocaram contra essa proposta, né, por entender que é um retrocesso no que se refere à reforma psiquiátrica, né, por entender que privilegia as internações e o modelo manicomial, né, retrocede a esse modelo manicomial, né, e retira recursos da rede substitutiva de saúde mental, né, retira recursos dos CAPs, dos consultórios na rua, de diversos mecanismos de atenção na saúde mental. Tá? Além, né, da crítica pela falta de participação, né, da sociedade e das entidades nessa proposta, né, mas, de fato, não dava para esperar, né, que existiria essa participação, dado o lado, né, de classe que esse governo representa, né? Então, muito nos preocupou essa aprovação e a gente segue em alguns movimentos de resistência, né, que eu vou retomar um pouco mais na frente, no final da fala, tá? No conjunto de outros movimentos, né? Então, assim, diante dessas mudanças, né, é preciso a gente, primeiro, lembrar, né, o quanto são históricas essas tentativas, né, de apropriação do privado, né, sobre os recursos públicos para a saúde mental, para a educação, né, como ocorre na Previdência. Isso não é novo, tá? É apenas uma retomada, né? E é importante a gente manter e reafirmar, né, que os centros de atenção psicossocial são, de fato, os espaços ordenadores da rede de atenção em saúde mental, né? Deveriam continuar sendo os espaços privilegiados, né, de investimento do setor público, né, e não esse retorno, né, à hospitalização. Tá? A gente, né, não acha, né, não há uma avaliação de que a gente tenha hoje, né, uma rede de atenção psicossocial perfeita, no tamanho que a gente precisa, estruturada com o número de profissionais que a gente precisa. Né? A gente sabe que é preciso, né, aumento, né, dessa rede, consolidação dela, né, o aumento de número de profissionais. Tá? Mas isso a gente faria com mais investimento nessa rede, né? E não com a mudança de direção do modelo, que é o que o governo aponta, né? Um retorno aos velhos tempos manicomiais. Tá? Bem, então a gente verifica que, na verdade, o que a gente vê na saúde mental, né, é a aplicação da contrarreforma, né, que já vem sendo colocada para outras políticas, né? É a reafirmação disso, com alguns novos movimentos, né, o mesmo fundamento do que se vê, né, com a privatização da saúde pública em geral, por meio de organizações sociais, de empresa brasileira de serviços hospitalares, né? É o que a gente vê com a proposta de reforma da Previdência, né, que amplia a financiarização, né, com estímulo aos fundos de pensão, né, que reduz direitos, né, e valores dos benefícios, em específico para as mulheres, para as populações do campo, mas fundamentalmente para o conjunto dos trabalhadores. Né? Então, vem ocorrendo um desmonte sistemático. Né? E por que eu faço esse breve, né, relato dessa conjuntura? Porque é bem breve. Assim, para a gente falar desses processos, né, uma manhã inteira ainda era pouco.
Porque é impossível a gente falar do serviço social e do trabalho do assistente social na política de saúde mental e na política sobre drogas, né, sem situar que é nessa conjuntura, né, nesse campo concreto, real, material, que o nosso trabalho se realiza, né? Ele não se realiza na nossa boa vontade, ele não se realiza no nosso pensamento, ele não se realiza em corações caridosos, em almas bondosas, né? E ele se realiza com as marcas dos processos históricos que nós vivemos, né? Com as marcas do conservadorismo e das suas atualizações na atual conjuntura, né? Com as marcas da cultura manicomial, do movimento higienista, né? De todas essas ofensivas, né? Do capital contra os trabalhadores, né? E também se realiza pensando em processos históricos que têm a ver com a profissão do serviço social, né? Quando a gente vai pensar o nosso trabalho, além de pensar essa conjuntura, né, e essa cultura que a gente tem historicamente no país, a gente precisa pensar o desenvolvimento da profissão até aqui, né? A gente está falando de uma profissão, né, que assumiu uma direção social estratégica, né, que firma seu compromisso com os direitos dos trabalhadores, com a defesa da liberdade, dos direitos humanos, né, e que estabeleceu que tem um lado, sim, que é o lado da classe trabalhadora, né? Então, isso é importante quando a gente vai pensar o nosso trabalho, tá? E é um trabalho, né, que ele se dá, né, a partir de uma determinada concepção de saúde, né? É muito diferente eu falar do trabalho do assistente social ou de qualquer outro profissional de saúde, né, com alguém que compartilha da concepção ampliada de saúde, né, que é um dos pilares do projeto de reforma sanitária, né, e que tem relação também com a luta antimanicomial e com a reforma psiquiátrica, né, e eu falar com uma outra profissional, né, que ainda pensa que saúde é a ausência de doença, ou que é o bem-estar físico, psicossocial, né? Quando eu compartilho da concepção de saúde, né, como resultante das condições de vida e de trabalho, né, como resultante do acesso que eu tenho a outras políticas, do acesso à moradia, do acesso à terra, do acesso à alimentação, à educação, a saneamento, mobilidade urbana, lazer, né? Porque a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte também, né? Então, essa concepção de saúde já coloca qualquer discussão sobre o nosso fazer profissional em outro patamar, né? Eu acho que é importante, né, a gente ter isso em vista e partir também, né? Eu digo também, mas não é em segundo lugar. Eu acho que é algo igualmente importante, né, pensar o processo de inserção histórica do serviço social na divisão sociotécnica do trabalho, né? Pensar que a questão social ela é o elemento fundante da nossa profissão e ela é o nosso objeto, né? É sobre esses pressupostos da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, essa concepção de saúde ampliada, essa direção social da nossa profissão, né, e o objeto profissional, que é a questão social, que a gente vai pensar toda a produção teórica, né, toda a questão dos instrumentos e técnicas, das nossas estratégias de atendimento, né, no trabalho profissional, na saúde mental e na política de drogas, né? Também na saúde mental, os assistentes sociais vão atuar nessas expressões da questão social, né? A gente não vai atuar no campo psi, a gente não vai atuar na psique, né? Nessas expressões concretas que a gente vai atuar, né? No sentido de identificar, né, e de trabalhar em conjunto com os usuários e com os outros profissionais, né, quais são os elementos sociais que vão repercutir e vão perpassar o processo saúde-doença, né? Se a gente for, né, seguir a linha de raciocínio do movimento sanitário, né, o processo saúde-doença ele é multideterminado, né? Ele não é resultado só de ter uma bactéria ou não, de
ser diagnosticado com uma doença ou não, né? Ele é resultado da inserção social daquele sujeito, né? Das relações sociais que aquele sujeito trava cotidianamente, né? E nessas relações sociais, né, há sim elementos psíquicos, né? Há sim elementos biológicos, mas há os profissionais competentes para atuar neles, né? Nós vamos atuar no elemento social que está repercutindo nesse processo, né? E está limitando, né, as condições de vida, né, com autonomia por esses sujeitos, né? Porque quando a gente fala em saúde, né, eu acho que um dos principais elementos é isso, né? Quando a gente está falando em produzir saúde, né, o principal é verificar se aquele sujeito ele tem condições de autonomia, né, dentro dos limites da sociedade desigual que a gente vive, para realizar suas atividades de vida e de trabalho, né? É disso que a gente está falando, né? Ainda que ele possa ter, né, um adoecimento psíquico ou uma afecção musculoesquelética ou algo oncológico, né, que ele consiga, né, ter acesso aos seus direitos e ter autonomia na construção da sua vida, né, que seja uma vida em sociedade, que seja uma vida com ampla participação nos espaços públicos, né, que não seja uma vida restrita ao espaço da casa e muito menos aos espaços institucionais, né, porque não são só os manicômios, né, que são espaços institucionais, né, normatizadores, né, e restritores de liberdade. Os grandes hospitais como o que eu trabalho também são, e diversos outros que a gente pode dar exemplo aqui, né? Então, o nosso trabalho, né, ele pode envolver atendimento direto aos pacientes, pode ser individual, né, pode ser em grupo, atendimento às famílias, né, mobilização para participação social, investigação, né, planejamento, gestão, assessoria, supervisão de estágio, visitas domiciliares, visitas institucionais, o registro, né, do trabalho, a sistematização desse trabalho, que é mais que o registro, né, ele é a reflexão e é o estabelecimento das mediações necessárias, né, entre o objetivo que foi projetado e o resultado desse trabalho, né? Articulação de rede, né, a rede de saúde e a rede intersetorial, né, questões que envolvem o judiciário, né, processos de desinstitucionalização, né, todas essas são ações possíveis, né, para os assistentes sociais no campo da saúde mental e da política de álcool e drogas, né. Mas eles, por si só, não nos dizem nada, né. Eu posso utilizar cada um desses instrumentos, inclusive o trabalho em grupo, que tende a ser visto, né, como mais coletivo, né, mais qualitativo, mais emancipatório, e eu posso ter um direcionamento social, né, totalmente incompatível com os princípios da nossa profissão e da reforma sanitária e psiquiátrica, né. Eu posso atuar nas demandas relativas à reprodução dos sujeitos, né, as demandas que eles vão nos trazer, né, por moradia, por renda, por trabalho, acesso ao estudo, né, educação, previdência, mobilidade urbana, né, o direito à maternidade, né, porque as pessoas em sofrimento psíquico, né, em uso prejudicial de substâncias psicoativas, né, elas têm direito à maternidade, né, à vivência da maternidade, né, que não é só o parir, né, elas têm direito ao convívio e à criação de seus filhos, têm autonomia, né, para realizar esse processo, elas não são incapazes disso, né. Todo esse trabalho do assistente social, ele pode ser realizado em diversas direções, né? Eu posso, por exemplo, né, quando for discutir o acesso ao trabalho, né, eu posso buscar esse acesso construindo, né, caminhos, né, de autonomia com aquele sujeito, né, mostrando as contradições da sociedade em que a gente vive, que o trabalho aliena, né, mas que o trabalho ele da reprodução das nossas condições de vida, ou eu posso colocar esse acesso ao trabalho como favor de uma ONG, né, ou de uma empresa, por exemplo, de ônibus, né, que está buscando isenção fiscal ou se enquadrar em algum programa, né, e aí oferece aquela vaga para isso, né? Não que devemos abrir mão dessa vaga, mas discutir, problematizar, né, o porquê essa vaga vem sendo oferecida,
né? Eu posso atender, né, uma mãe, né, que tem como demanda retomar a guarda dos seus filhos, né, na perspectiva de culpabilizá-la e dizer que isso é culpa dela, porque ela não se trata, porque ela não adere ao tratamento, porque ela é contra a abstinência, né, porque ela tem uma questão psíquica, né, não tratada até hoje. Ou eu posso tratá-la reconhecendo-a como um sujeito, né, que tem o seu direito à maternidade, né, à vida como qualquer outra pessoa. Então, em qualquer uma das ações, né, que a gente for atuar, são possíveis muitas direções, né, e o que vai dar esses caminhos é a mediação que a gente pode fazer, né, entre a realidade, né, a conjuntura que a gente está vivendo, os princípios da profissão e as possibilidades concretas, né, que estão postas no nosso cotidiano de trabalho, né. Bem, o fundamental, né, que eu queria colocar aqui, né, além dessas diferenciações, o que vai diferenciar as atividades, que é a direção social e o referencial teórico-metodológico, ético-político, técnico-operativo, né, é a questão da especificidade, né, do serviço social. Né? Tem sido comum, eu pude estar no seminário que discutiu o trabalho do assistente social na saúde mental no Rio de Janeiro, né? Estive também no Paraná representando a Frente contra a Privatização da Saúde, e foi muito assim, muito comum algumas falas, seja de estagiários, seja de profissionais que estão iniciando nesse campo, alguns até no campo há mais tempo, né, colocando que chegam lá e não conseguem identificar qual é o lugar do serviço social naquele, seja no CAPS, seja no consultório na rua, seja em diversos hospitais, enfim. Né? E eu acho que o nosso lugar, né, é o de trabalhar as demandas que se relacionam com a reprodução social dos sujeitos, com a reprodução da sua vida material. Né? E é nosso papel conseguir desvelar essas demandas também. Né? Porque uma demanda aparentemente psi, né, em qualquer espaço que a gente trabalha, né, se eu vou, de fato, ouvir, né, o que o usuário está me trazendo, né, e trabalhar o que eu tenho de aportes teóricos, de conhecimento das políticas, eu vou perceber que tem, na grande maioria das vezes, uma questão social por trás. Né? Por exemplo, um paciente que pode, né, estar chorando, e isso já acontece muito cotidianamente. Né? Hoje em dia, a gente tem grupos de WhatsApp com as equipes, e não é raro, né, chega a enfermeira ou o médico e coloca no grupo psicóloga, você precisa ir lá atender o paciente porque ele está chorando muito. Né? Ele não para de chorar. Né? E aí a gente fala, bem, todo mundo chora, né? Chorar um pouquinho, né? Não precisa necessariamente da psicóloga. Mas, muitas vezes, esse choro, né, ele não está expressando só um sofrimento, uma depressão, enfim, ou um descontentamento, ou a saudade da família. Né? Às vezes, esse choro, né, é porque a pessoa está hospitalizada há meses e não teve condições de receber o seu benefício previdenciário. E a sua família, que está em casa e depende dele, né, muitas vezes dela, principalmente mulheres, que são as provedoras de casa, inclusive idosas, que muitas vezes são a única renda de uma família, né, ela tem a preocupação com a reprodução da sua família enquanto ela está hospitalizada. Então, assim, há uma demanda social para ser trabalhada. Gente, 5 minutos. Há uma demanda social, né, para ser trabalhada aí. Então, eu acho que a gente precisa identificar onde está o nosso lugar. Né? A gente não precisa tentar se adaptar ao lugar do outro. Né? Vou tentar pular aqui algumas partes, né, para passar assim, para alguns tensionamentos, né, comuns à área de saúde mental. A primeira questão muito colocada, né, que tem a ver com o que eu vinha falando, é a chamada hegemonia do campo psi. Né? Ela existe mesmo para quem trabalha na saúde mental. Né? E mesmo para quem não trabalha, quando vai se atender pacientes que têm, né, questões psiquiátricas, em adoecimento psíquico, né, você percebe que há essa hegemonia. Né, quando se coloca o debate, né, quem entende são os psicólogos, os psiquiatras. Né, e, assim, contra a hegemonia não se constrói se adaptando à hegemonia. Né? Isso é muito importante da gente ter em mente. Né? Nós, como assistentes sociais, né, nós vivemos na contra-hegemonia.
né? Isso acontece na sociedade, né? Isso não acontece só na saúde mental, né? Então, o nosso posicionamento ele deve ser o mesmo que nos demanda na sociedade, né? Não é o conformismo, não é a adaptação, não é a adequação àquela área de saber que não é a nossa, né? É saber muito qual é a nosso diferencial, né? E aí, assim, né, reafirmar o que a Patrícia colocou aqui, né? Nosso espaço não é o de práticas terapêuticas, nosso espaço não é o clínico, né? Ainda que haja vertentes, né, como, por exemplo, o Gaston Wagner, um pesquisador que trabalha a perspectiva da clínica ampliada. A gente não precisa se prender sempre aos nomes, né? A clínica ampliada, ela abrange, sim, o trabalho do assistente social, de diversos outros profissionais. Ela amplia o objeto de atuação na saúde, né? Mas não é dessa clínica que a gente está criticando. A gente está criticando, né, aquela clínica do cuidado, da atenção em saúde direta, que não é o que nós vamos fazer, né? A outra questão importante, né, para eu tentar ir finalizando, não sei como, né, é a gente manter a especificidade, né, e o objeto do serviço social, né? Trabalhar em equipe multiprofissional, né, não quer dizer, né, derruir as fronteiras entre essas profissões, né? Se a gente trabalha em equipe e todo mundo se dilui e todo mundo faz a mesma coisa, né, e o psicólogo faz o trabalho do assistente social, o assistente social faz o trabalho do enfermeiro, o enfermeiro faz o trabalho do fisioterapeuta, o fisioterapeuta faz o trabalho do terapeuta ocupacional, né? A gente está desconsiderando a concepção ampliada de saúde, né? Eu preciso de uma equipe multiprofissional porque a saúde é multideterminada, porque a saúde ela é resultante de vários fatores e só o assistente social não vai dar conta, né? Para isso, eu preciso de diversos saberes, né? Então, assim, muitas vezes a gente sabe que trabalhar, né, na perspectiva interdisciplinar é difícil, né? Mas, ao menos na perspectiva multi, às vezes a gente consegue, né, alguns avanços, né? Mas sem cair na transdisciplinaridade que rompe com essas fronteiras e aí, de fato, nos impede de fazer o nosso trabalho e de implementar as nossas atribuições e competências profissionais, tá? A outra questão que eu acho que é muito importante quando a gente está falando, né, do trabalho do serviço social, né, e do atendimento aos usuários, né, não é só no CAPS, não é só nos equipamentos específicos da saúde mental, né? Precisa refletir muito sobre como é o acesso desses, né, usuários aos outros equipamentos da política de saúde, né, e às outras políticas sociais, né? A gente precisa pensar quando esse usuário vai para um instituto de alta complexidade fazer uma cirurgia, né, de joelho, né, uma cirurgia de trauma, né, o que ele não sofre naquele ambiente, o quanto não é comum que o primeiro da equipe seja, assim que acabou a cirurgia, vamos pedir a transferência, vamos pedir vaga zero para um hospital psiquiátrico, né? E o assistente social, né, ele precisa ser o profissional que vai dizer não a isso, né? Porque não é porque ele tem, né, uma questão psiquiátrica ou faz uso de substâncias psicoativas, uso prejudicial, porque se ele não for prejudicial não tem problema nenhum também, né, que a gente vai compactuar, né, com encarceramento, com a institucionalização, né, desse sujeito que precisa de um atendimento em saúde como qualquer outro, que tem esse direito, que tem condições de se recuperar, né, de fazer seu pós-operatório na enfermaria e seguir para sua casa, né? E isso é muito comum, né, na educação, em vários espaços, né? E muito me assusta pensar que se nos espaços profissionais, né, em que se está com profissionais de saúde, essa população, né, ela está sujeita a esse tratamento desrespeitoso, né, esse tratamento desigual, esse tratamento que não é humano, né, não é humano no sentido de que desrespeita direitos humanos básicos, né? Isso é ainda mais preocupante quando a gente pensa como é a vivência desse sujeito, né, na nossa sociedade, nas ruas, em outros espaços, né? E é importante que esses sujeitos eles tenham direito não só à saúde,
né, que eles tenham direito à vida, ao espaço urbano, à ocupação das cidades, à vivência dos espaços públicos, né, que eles não sejam expulsos, como fizeram aqui em São Paulo, na chamada Cracolândia. Né? Então, é um direito fundamental no espaço que ele considera o mais apropriado para ele, né? E não a sua segregação, né? Nem presos em casa, nem presos em hospitais, né? E nem submetidos a humilhações e a desrespeitos. Então, assim, não é uma opção do serviço social, não é uma opção dos assistentes sociais. Né? Eu penso que é um compromisso político que nos coloquemos diante dessas situações. Né? E aí, para eu ir finalizando, eu ainda tinha muita coisa para falar, né, sobre higienismo e várias outras coisas. Né? Eu preciso aqui reforçar um pouco, né, das orientações que o conjunto Cefes-CRES vem passando para os profissionais. Né? Eu dei o exemplo aqui da matéria, né, do jornal Serviço Social é Notícia, né, que o CRES São Paulo nos enviou. A gente tem também, né, documentos no site do CRES São Paulo, né, notas e posicionamentos quanto a isso. E no Cefes também. Né? A gente tem um Cefes Manifesta do ano passado que debatia essa questão, né, e que colocava assim, algumas ações, né, importantes para os assistentes sociais, né, de resistência a essas práticas. Né? Não é comum que nos espaços de trabalho o assistente social vá ser requisitado para reforçar essas práticas higienistas, né, essas práticas de aprisionamento, a normatização, né, a culpabilização. Né? Então, é importante que esses profissionais recorram à sua autonomia profissional e se recusem a prestar esse tipo de serviço. Né? É importante que haja o reconhecimento da liberdade como valor ético central e a defesa dos direitos da população usuária, né? Recusando todas as formas de arbítrio e de autoritarismo. E que os assistentes sociais recorram a esses instrumentos, recorram aos CRES, recorram à COF, né? Quando tiverem essa autonomia e esse posicionamento, né, refutado pelas suas chefias e pelos gestores. Né? E, mais importante ainda, né, considerando que a gente está dizendo o tempo todo, né, que o assistente social ele não trabalha sozinho, ele não está pairando na sociedade, ele é parte dela, que os profissionais possam estabelecer estratégias políticas para lidar com essas questões. Né? Nem tudo vai ser resolvido, e digo que a maioria não vai ser resolvida, né, com resoluções, com formalismos, com lei, né, com espaços formais, seja de controle social ou qualquer outro. Né? É na luta de classes cotidiana que isso vai ser resolvido. É na articulação de fóruns de profissionais, não só assistentes sociais, movimento de luta antimanicomial, a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, sindicatos, partidos políticos, núcleos de defesa de direitos humanos. É preciso estabelecer fóruns, né, fóruns que nos respaldem, fóruns, né, de atuação coletiva, que a gente possa coletivizar as decisões. Né? Ninguém está falando aqui para o profissional ser, né, o super-herói, né, que vai resolver tudo sozinho, mas que ele busque alianças, né, dentro do projeto profissional que a gente acredita, dentro desses marcos, e que ele consiga se contrapor, né, a essas políticas. Bem, vou finalizar, porque ele está me dizendo que acabou de verdade. E aí, para finalizar, né, eu vou ler só um trecho, não vou ler tudo, porque senão é grande, né, de uma poesia do Mayakovsky. Né? É uma poesia em que ele está mencionando as lutas da comuna na Rússia, né, há 100 anos e alguns meses atrás. Né? E, em diversos momentos, né, mas acho que um principal aqui, ele diz algumas frases que eu acho que é importante para a gente lembrar e para nos impulsionar para a luta. Né? Ele vai dizer: avante, pois, meu povo, e já que o pegaste, estrangula teu carrasco. A trombeta dos bravos já soou o alarme. Nossos estandartes aos milhares avermelham o céu. Só a
rota dos traidores é que conduz à direita, à esquerda, à esquerda, à esquerda. Obrigado, Elaine, pela exposição. Bom, gente, só a título de informe, alguém esqueceu o celular lá na mesa de inscrição. Então, quem sentir falta do seu celular, só ir lá na mesa de inscrição. A gente vai abrir agora um bloco de perguntas, né, com intervenção de 2 minutos. A Nívia vai ficar com o microfone aqui disponível para quem quiser vir fazer suas intervenções e a gente vai controlar os 2 minutos, tá? Só um momento que o Luciano vai falar. A gente sugere que se possa usar esse microfone até para fazer um enquadramento ali no vídeo. Obrigado. Obrigado. Nívia. Aline. Não? Você segura. Eu sou a Aline, sou assistente social do CAPS-AD da SE e também tenho uma pesquisa em desenvolvimento sobre a questão da gentrificação urbana, então esse seminário me representa muito. Estive também nas 2 atividades que os núcleos descentralizados do CRES fizeram sobre, em algumas sendo 2, né? Sobre essa temática da política sobre drogas. Na verdade, eu queria propor uma reflexão de alguém que vivenciou as ações da Cracolândia e também de uma trabalhadora terceirizada que vem sofrendo muito assédio moral por uma organização social que, inclusive, está proibida de concorrer a qualquer tipo de edital no Rio de Janeiro, que é o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, que vem num processo de perseguição muito grande com os trabalhadores, tanto na região do centro de São Paulo, como na região norte, que é onde eles administram muitos serviços com muito dinheiro investido. Nesse sentido, eu queria falar um pouco da realidade vivenciada e das violências. Eu acho que tem algumas pessoas que trabalham nessa área que estão aqui. Sei que tem uma residente que esteve no CAPS, que também participou um pouco desse processo, que eu não enxergo nem com óculos, né, que dirá sem óculos, mas... queria que a gente conseguisse pensar um pouco junto, assim, as alternativas e a necessidade do conjunto estar mais perto nos espaços de trabalho. Acho que os núcleos são espaços importantes quanto a isso, porque o que nós vemos na saúde mental como um todo é assistente social laudando pessoas, colocando diagnóstico de transtorno de personalidade para tudo aquilo que não se enquadra num padrão, né, dentro dessa sociabilidade. Então, é um pouquinho disso, assim, de que maneira a gente consegue estar mais perto, num cenário de terceirização desses serviços, num cenário de assédio moral, violência institucional e chegando ao ponto de muitas demissões por justa causa, quando os trabalhadores não se colocam junto às posições políticas, né? Isso aconteceu muito aqui na região central, que eu pude participar, acompanhar de perto. É isso. Mais alguém vai se inscrever para falar? Andressa. Andressa. Bom dia. Primeiro saudar aí a mesa, Priscila, Elaine, os companheiros aí do CREA São Paulo. Eu sou Andressa, sou assistente social da Previdência. Eu acho que é difícil aí, nesses tempos, para todo profissional, né, em todas as políticas públicas. Na Previdência Social, a gente vive aí um desmonte dos serviços. Eu tenho aqui colegas aqui presentes, eu arrisco a dizer que é um desmonte pior do que nos tempos do FHC, em 94. Tá? A gente está vivenciando uma reforma da Previdência interna, primeiro, não passou a reforma da Previdência em termos estrutural do governo, mas a gente vive essa reforma da Previdência interna, e ela é para a população também, tá? Com negação de direitos, negação de informações, até mesmo de acesso aí
de informações quando quando o usuário chega dentro da Previdência. É tudo agora automatizado pela internet, uma população que é semi-analfabeta, tá? Que não tem acesso, por exemplo, à internet. A gente não tem um sistema de internet gratuito, quanto menos uma impressora e quanto menos dinheiro para tinta, né, de impressora. Então, a gente é muito complicado e a gente vivenciar tudo isso dentro das agências de previdência social. Mas o que eu queria dizer aí com relação à negação de direitos, e a gente refletiu um pouco aí, dentro desse conservadorismo e dentro, eu acredito, da nossa provisão, que a Elaine coloca que a gente está na contra-hegemonia, né? No exercício profissional, e dentro, a Priscila coloca muito bem a questão do capital, do que vem aí mundialmente, do que está posto aí para o Brasil, que são reformas estruturais, né, do Estado, que estão ligadas diretamente a questões objetivas da população, né? A gente vê sofrer e assim, são projetos que vão atingir aí de curto e médio prazo a vida da população. Eu fico pensando e refletindo o que a gente pode estar trazendo para poder, junto de projetos aí, junto com o Estado, buscar saídas para não poder, para poder no trabalho do assistente social, buscar saídas contra o que o projeto do governo está impondo para o trabalho do assistente social. Porque ou ele retira o assistente social enquanto desmonte dos serviços, ou ele obriga o assistente social, por exemplo, a estar indo fazer visitas domiciliares para regular e para estar, por exemplo, fiscalizando e policiando essas famílias, né? E isso é muito complicado. Tá bom? Mais alguém? Luciano? 2 minutos. Boa tarde à mesa. Eu queria provocar uma reflexão sobre algo que eu venho acompanhando, mas que hoje, na fala de vocês, me retomou, né? E eu fiquei bastante reflexivo sobre isso, né? Quando a gente vai falar do conservadorismo, a gente vai, aliás, a partir disso, a gente vai verificar como que isto tem sido tratado no âmbito político atualmente. A gente vê muito, e principalmente no campo da esquerda, o que se costuma denominar de campo da esquerda, há o termo de onda conservadora. Eu queria que vocês pudessem fazer uma breve problematização, se de fato, eu tenho dúvida se de fato é uma onda, porque a analogia com a onda do mar eu acho que não é adequada, porque quando você pensa que se pode chegar algo pelo mar, você, a princípio, vai pensar que é uma novidade, ou que pode trazer coisas antigas, mas que você não conhece. Então, sei lá, usando essa analogia, eu fiquei pensando, será que é uma onda? Considerando que a nossa estrutura cultural, política, foi fundada no conservadorismo. Qual seria, então, o mote de se pressupor que nós estamos sob uma onda conservadora? Acho que é a pergunta que eu deixo para a mesa. Obrigado. Obrigado, Patrícia. Júlio, na fala do Júlio, a gente finaliza as inscrições, tá, gente? Porque a gente está com um pouquinho em cima da hora. Tá bom, aí só ir vindo para cá para frente, tá bom? Obrigado. Boa tarde mais uma vez. Eu queria falar um pouco das ações que o CRES tem desenvolvido, né, a partir do primeiro momento em que nós tivemos o ataque à população da região da Luz, que é muito conhecida como Cracolândia, né? A gente tem desenvolvido, no âmbito da Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos,
aí onde também está a Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, as visitas aos serviços, né, que atendem ali toda a região da Luz. Nós fizemos isso, os agentes fiscais, eu mesma fui pessoalmente acompanhar as visitas. A gente teve também visita aos hospitais psiquiátricos que foram reabertos. Também foi uma diretora estadual junto com as agentes fiscais acompanhando. Nós fizemos diversas articulações com outras entidades, né? Inclusive estivemos presentes na audiência pública que foi chamada pela Defensoria Pública. Estamos junto na articulação que está questionando todas as ações que o Estado desenvolveu sobre a região da Cracolândia. Estamos em várias frentes e isso está em continuidade. A gente não parou, a gente continua fazendo enfrentamento a tudo isso. E aí a gente tem visto em todo o Estado, pipocando em todos os lugares, municípios, uma corrida dos governos em construir, dizendo que construiu coletivamente, constrói os espaços mais estranhos possíveis para dizer que construiu coletivamente uma política pública de atendimento à população em situação de rua. E quando a gente vai olhar para isso, a gente encontra ali, né, toda essa política higienista que também prevê aí as ações de internação compulsória para a população que faz uso de substância psicoativa. Então, São Paulo começou, tornou referência, e os outros municípios estão copiando isso com muita rapidez. Ao passo em que a gente encontra serviços precarizados ou inexistentes, ou ainda serviços que não têm nada a ver com aquilo que está previsto na política pública. E a população continua sem atendimento, né? Eu disse agora há pouco, eu trabalho dentro de um CRAS, estou concluindo, e eu atendo a população que chega assim, olha, eu preciso fazer o tratamento, estou aqui com remédio, que é de uso controlado, e eu não tenho moradia. Se eu tomar o remédio, onde é que eu durmo? Como é que eu continuo esse tratamento? Outro dia, alguém me agrediu na rua enquanto eu estava sob o efeito do remédio. Então, eu não posso fazer meu tratamento. Como ficam as minhas condições? Então, a realidade hoje é bem perversa, é cruel. E, sim, é resultado desse conservadorismo que eu também não sei, eu não tenho discordância dessa onda. Eu acho que eu tenho outra compreensão de que a continuidade de todo esse processo e seu agravamento. Muito obrigada. Obrigado. Júlio. Obrigado, companheiro, Sara. E a gente finaliza nela, tá, gente? Aí a gente devolve para a mesa tem 5 minutos para debater e concluir, tá bom? Para a gente poder continuar. Obrigado. Eu gostaria que tanto a Priscila quanto a Elaine, trouxesse algumas considerações sobre a crescente procura de segmentos religiosos, e aí em especial, dirigentes neopentecostal, a procura do aprimoramento profissional no serviço social, para, de certa forma, trabalhar na administração de instituições
que se colocam instituições de atendimento à saúde, mas são instituições religiosas que fazem esse trabalho, como isso coloca no dia a dia em risco o nosso projeto ético-político e como travar um debate com esses discentes que vêm chegando no serviço social de uma forma que não sei se seria uma forma opressiva com sua escolha religiosa, mas de uma forma mais política e mais pontual. Acho que seria só isso. Obrigada. Vamos passar a palavra, então, agora para Elaine e para Priscila, cada uma com 5 minutos. Olha, depois de todas essas perguntas, a gente poderia começar tudo de novo, né? Porque realmente são questões que nos provocam, né, a refletir sobre vários elementos. 5 minutos, obviamente, não dá para a gente debater realmente todas essas questões, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas. Talvez deixo aqui para a Elaine as questões que a Aline e a Andressa colocaram, embora dando já um pitaco aqui. Eu acho que a gente precisa lembrar realmente a importância das nossas entidades nesses processos, né? De um posicionamento enquanto categoria diante das questões que tanto a Aline como a Andressa colocaram, mas também, como a própria Elaine já tinha apresentado na sua fala, a importância da nossa articulação política com os demais trabalhadores da área, com os sindicatos por ramo de atividade, que a Patrícia lembrou aqui na mesa, na sua fala de abertura, e com os próprios movimentos sociais e os usuários, né? Eu acho que não é uma tarefa que a gente possa dizer que vai ser resolvida apenas pelas entidades da categoria com normatizações, porque extrapola, né, o poder que essas entidades têm, né? A Sara traz uma questão que eu acho fundamental. Antes de comentar a questão da Sara, acho que, além das questões que a Patrícia alerta aqui na sua fala, há algo que eu gostaria de destacar, e que também a Elaine abordou na sua fala. Às vezes nós achamos que nós não temos que nos apropriar do debate, por exemplo, da política aqui, de saúde mental, né, e dos usuários de substâncias psicoativas, porque nós não trabalhamos nessa área, né? Nós trabalhamos com as expressões da questão social. E os usuários que nos procuram não vivenciam uma única expressão da questão social. Eles vivenciam diferentes expressões da questão social. E se a gente não se apropria desses diferentes debates, é muito possível que nós sejamos reprodutor, né, de uma lógica moralista na hora que essas questões se apresentarem para nós. Então, acho fundamental, realmente, que o debate seja amplo. Queria, óbvio, comentar da sempre presente intervenção artística que o Júlio nos propõe e que, como eu disse aqui na minha fala, acho que esse é um dos elementos que nos coloca a possibilidade da nossa reflexão ética, né? Mas vou me atentar aqui à pergunta capciosa do Luciano, que parecia uma pergunta boba, assim, né, Luciano? E a fala da Sara. A Sara traz a questão das entidades religiosas, né, e de uma formação, inclusive, de aprimoramento que se oferta aos assistentes sociais com uma determinada direção pedagógica, política e ética, né? Quando eu falava aqui na minha apresentação de que nós temos uma história de relação com o conservadorismo, essa história está muito claramente firmada em todo o processo de formação dos assistentes sociais desde os anos de 1930. Né? Eu até acabei escrevendo um artigo sobre isso, sobre a formação e o conservadorismo e também a perspectiva emancipatória na serviço social e sociedade. Então, não é novo que uma perspectiva conservadora atravessada ou direcionada, eu diria, por perspectivas religiosas estejam presentes na profissão.
Agora, nós não podemos, obviamente, nos calar diante disso. Até porque nós já fizemos uma inflexão para um outro lado e defendemos uma formação profissional com outras bases, né? Então, eu acho, sim, que é importante, por exemplo, que a ABEP se posicione no sentido de cursos de aprimoramento que coloquem essa perspectiva, né? Mas que também nós, como assistentes sociais, trabalhamos essa questão. E ainda é muito comum, na formação, na graduação, nós recebemos estudantes que vêm motivados por ideais cristãos, buscando no serviço social uma formação que reafirme esses ideais de ajuda, de caridade, enfim. E a gente tem que aprender a trabalhar com isso. E não é, no meu singelo aqui pensamento, destruindo a construção que as pessoas trazem na relação com a sua religiosidade, né? Mas é problematizando, refletindo, acabou, companheira. É problematizando, refletindo de maneira crítica, né, e respeitosamente essa construção, que é uma construção de uma vida, muitas vezes, né? O Luciano, que gosta muito de falar desse tema, podia depois trazer mais algumas coisas, mas eu não posso deixar de dizer aqui, eu trouxe na minha fala, talvez muito por cima, mas eu também, oh, meu amor, eu trouxe na minha fala, talvez também muito por cima, a ideia e a discordância com a noção de uma onda conservadora, né, ou de um neoconservadorismo. Eu realmente acho que nós estamos vivendo uma radicalização do conservadorismo que nós já conhecemos, que defende as mesmas questões e que defende um projeto de classe. Qual seria o mote de alguns dizerem que é uma onda ou um neoconservadorismo? Talvez mascarar algo que já está posto há muito tempo na nossa sociedade e que diz da disputa de projetos de classe, né? Quando a gente trata, quiçá, essa ideia de uma onda